Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver cada um de nós. Vamos nesse vídeo conhecer mais um capítulo deste livro, O Sexo Além da Morte, livro escrito mediunicamente pelo médium Rafael Américo Ranieri e orientado pelo espírito André Luiz. Vamos conhecer, portanto, o capítulo número 20, capítulo intitulado Interrogando. Eleutério falou e nós caminhamos para espaçoso templo que se situava ao lado do laboratório. O assunto interessava-nos profundamente. Continuou o instrutor. Pois é, o homem mantinha em seus negócios as forças assalariadas do mal. Organizava encontros clandestinos entre mulheres da sociedade e homens mal intencionados. Procurava convencer aquelas que nunca se arriscariam fora do casamento e usava todos os recursos a fim de que alguém se perdesse. Durante séculos, reencarnou nessas condições, mas foi caindo, até atingir o campo incontrolável da loucura ou da inconsciência. Perdido no vale, há algum tempo demonstrou os primeiros sinais de recuperação, ou seja, os primeiros sintomas de que desejava de novo subir. Nós o amparamos, no entanto, tão precária é a sua condição interior que fomos obrigados a mantê-lo nesse recipiente. Serve, por outro lado, de exemplo para os outros. Sexo, meu filho, é perigoso instrumento que Deus colocou em nossas mãos. Embora sendo uma das mais altas expressões da vida, é também delicado aparelho, como de resto você já está informado. Meu olhar contemplava estático o homenzinho prisioneiro da campanula. Parecia realmente um feto enorme. Como a vida era misteriosa e fantástica, pensei mergulhado num abismo de interrogações sem fim. Deus, na sua onisciência, encerrara em seu universo as mais variadas e inimagináveis expressões de sua sabedoria. Aquele homem parecia também um pinto dentro do ovo. No silêncio de seu sono aparente, o que estaria ocorrendo? Nada, disse Eleutério. Ele apenas dorme e sonha. É a hibernação espiritual. Da mesma forma que na Terra o homem é introduzido numa geladeira ou é submetido a qualquer processo de hibernação, seja por medicamento ou seja que for, aqui também nós hibernamos o espírito. Não é verdade, Albino? O médico confirmou com um gesto de cabeça. Um cheiro forte de flor indicava agora o ambiente e uma luz esverdeada de tonalidade clara bailava no espaço. Essas ondas são ondas de imunização, falou Albino. Esterilizamos o ambiente através da imunização associada a vibrações eletromagnéticas de flores cultivadas em nossos jardins. Flores? Estranhei surpreendido. Sim, flores, retornou o instrutor. Infelizmente, na Terra, os homens ainda não exploraram devidamente o patrimônio formidável que são as flores. Guardam elas tesouros maravilhosos no campo do medicamento e da saúde. Quando a humanidade compreender isso, e a ciência
se encaminhar nesse sentido, teremos muitas novidades no setor de tratamento da saúde humana, no combate a muitas doenças e na alimentação. As flores têm qualidades superiores que os homens ainda não perceberam. Mantêm vibrações de ordem elevada e precisam de ser aproveitadas. Esperemos o futuro. O olhar do médico instrutor também estava no infinito e eu o acompanhei. Diante de minha visão dilatada, brilhavam as mais delicadas e suaves flores, e o jardim que eu contemplava estendia-se agora até o infinito. Quis saber eu, só as flores? Falou Albino, não. As flores e as plantas ornamentais. Esse capítulo, portanto, nos apresenta a continuidade das informações que Eleutério estava apresentando a Ranieri a respeito daquele espírito em forma de homem que estava em posição fetal, em estado de hibernação, no alto do laboratório. Quando o grupo, Eleutério, Ranieri, Diana e o médico Albino, entram nesse ambiente e Ranieri observa no alto uma redoma. E dentro dessa redoma esse espírito hibernando numa posição fetal. Eleutério então traz as informações de quem foi esse espírito. O que ele fez para estar naquela condição. Vamos relembrar rapidamente o finalzinho do capítulo 19, para que a gente possa refletir sobre essa informação. Olhamos aquele homem pendurado no teto como uma criança que ainda não nascera. O que fizera? Interroguei-me. Ranieri perguntou mentalmente. E aí Eleutério explica. Esse cidadão, desde a antiguidade grega e romana, até os tempos mais modernos, manteve casas, no plural, casas suspeitas e manteve bordéis de luxo. Na realidade, esse espírito sempre reencarnou sem a função sexual. Era o que no Evangelho se chamava eunuco. Mas ele não era eunuco para o reino de Deus, e sim para o reino da terra. Ele mantinha a perversão sexual dos outros para ganhar dinheiro. Ele serviu a reis, príncipes, e serviu também a escória mais baixa de Paris e do mundo. Na verdade, ele sempre foi louco. Essa é a informação do final do capítulo 19. Um espírito que, há várias reencarnações seguidas, sempre atuou como um mercador do sexo. Ele negociava sexo. Ele não se envolvia com a relação sexual, porque ele trazia a questão da disfunção sexual, ou sem função sexual. Ele trazia isso dentro dele, o problema da disfunção. Mas isso não o impedia de ser um perverso, de ganhar dinheiro com a perversão sexual. Esse era o objetivo desse espírito. Logicamente, não somos bobos mais, né? Já fomos lá atrás bobinhos, agora não somos mais. Esse espírito serviu a uma legião de desencarnados que o manipulavam. Então ele servia como um instrumento das trevas, quando esteve aqui no plano físico, para
a queda de muitos outros. Olha o perigo. Olha o perigo que é a situação de nós vivermos de qualquer maneira. A gente pode cair numa dessas. Desde a antiguidade grega e romana até os tempos mais modernos. 2000 anos? 2500 anos. Esse espírito vem de maneira ininterrupta, descendo e descendo as regiões mais sombrias da perversão sexual, porque ele teve a oportunidade de reencarnar. E as suas reencarnações, em geral, foram compulsórias. Não foram aquelas reencarnações em que o espírito solicita, em que ele trabalha seu plano reencarnatório, em que ele se prepara de uma maneira mais tranquila, equilibrada. Não. Está lá na enfermaria do sanatório e é colocado em reencarnação compulsória. Não tem acesso ao plano reencarnatório, não escolhe nada. Mas tem a oportunidade de reencarnar, porque há necessidade. Em relação a uma série de coisas que já conversamos em vídeos anteriores, inclusive no último vídeo. Refazimento do corpo perispiritual danificado pelos erros cometidos de maneira repetida. Mas aí a cada reencarnação ele desce mais. Ele desce. Negociando o sexo. Durante séculos reencarnou nessas condições de disfunção sexual. E foi caindo até atingir o campo incontrolável da loucura ou da inconsciência. Loucou. Perdeu a capacidade da razão, do raciocínio, do equilíbrio de pensamento. Perdeu. Não é mais dono de si. Necessita que outras pessoas possam intervir para que ele não se destrua mais. Olha isso. Organizava encontros clandestinos entre mulheres da sociedade e homens mal intencionados. Manteve casas suspeitas, bordéis de luxo. Mantinha em seus negócios as forças assalariadas do mal. Meu Deus. Vamos agora buscar na nossa memória um personagem aqui, do nosso país, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, um homem, dono de uma casa de prostituição, na qual ele coloca o nome como chacota, né? De balneário, balneário Tantantã, não vou falar o nome, nem da casa, nem do personagem. Que ficou muito conhecido por aparecer em programas de televisão de gosto duvidoso, em noticiários os mais baixos possíveis, com declarações perversas, declarações sombrias na mídia, que há um bom tempo anda desaparecido, né, do noticiário popular. É um exemplo. Aqui, agora, que está no plano físico de um espírito desse aqui. Um espírito vulgar, baixo, perverso, devasso, reencarnado. E
Eu não estou julgando. Longe disso. Mas todo homem ou toda mulher que mantém um prostíbulo que incentiva a devassidão é um espírito como esse aqui. Ninguém vende o sexo. Ninguém age como um mercador do sexo porque deseja elevação espiritual. Porque deseja melhoria perante a imortalidade. Porque deseja retornar ao plano espiritual melhor do que quando chegou aqui. São espíritos que já trazem na sua trajetória espiritual essa questão. São os mercadores do sexo. E com esse tipo de espírito não se brinca. Não se brinca. E não se trata com Ave Maria nem Pai Nosso. Se trata com especialistas como o médico Albino aqui. Como os especialistas que trabalham no sanatório, recuperando os espíritos perdidos nos vales. Dei apenas um exemplo desse homem que ainda está aqui no plano físico. Mas quantas casas de prostituição não existem aí na sua cidade? E quem são os donos? E o que os donos querem? Como que está pautada o comportamento da sociedade? Com os programas que incentivam a depravação, com lugares como eu li hoje mesmo, um local, não sei se é uma praia, não sei que trem que é aquele, que negócio que é aquele, onde homens e mulheres vão em casais e lá as relações sexuais acontecem de maneira indiscriminada. As trocas de casais numa balbúrdia sexual insana. Isso colocado num noticiário de grande expressão na internet. Como se fosse uma coisa normal eu abrir o jornal e ter uma notícia de política, normal, uma notícia de economia, normal, uma notícia de esporte, normal, e uma notícia chamando a atenção para um local onde pessoas com seus respectivos comportamentos vão até esses locais para realizar o máximo de relações sexuais com pessoas estranhas. Numa licença de comportamento nunca vista antes. De maneira clara, como nós vemos hoje. Porque lá atrás em Roma, ou talvez na Grécia, nós tínhamos as questões da devassidão sexual, mas isso era portas fechadas. Nos palacetes. Ou nas tavernas. Agora é explícito. Você abre o noticiário e bate na tua cara. Isso não começou agora. Começou lá atrás. Esses espíritos vêm trazendo isso com eles. E agora está exposto na grande mídia. E todo mundo acha isso normal. E pior, acha normal e deseja estar lá. Li também, e não foi só hoje, tem sido noticiado há muito, casais que agora optam pela poligamia. Ah, porque o amor é livre. Isso não é amor livre. Isso é depravação, devassidão. Não existe poligamia. Poligamia é você retroceder à selvageria.
selvageria. Mas é isso que a gente está fazendo, retrocedendo à selvageria. Estamos retrocedendo à barbaridade dos comportamentos. Estamos voltando a ser bárbaros. Comportamentos selvagens, bárbaros de homens e mulheres. Estamos retrocedendo, andando para trás. Porque uma coisa é a gente ter liberdade, outra coisa é você ter licença para libertinagem. Isso não pode ser aceito. E aqui não é discurso moralista não, porque eu não tenho moral para passar discurso em ninguém. Mas é o que o plano espiritual nos diz. Porque a Atlântida afundou por quê? A Atlântida afundou pela devassidão do comportamento da sociedade. Busque saber. E afundou 2 vezes. A Atlântida maior e a pequena Atlântida. Por causa do comportamento da sociedade. Violência, sexualidade, fanatismo. É o que a gente vê tudo isso hoje. E daqui a pouco pode surgir um meteoro como surgiu lá em Atlântida. E aí vai ficar todo mundo aí desesperadinho. Não vai? Com medinho. Correndo aí para os profetas de plantão pedindo uma ajuda. Perguntando o que fazer. E aí vai ser o quê? Como aconteceu em Atlântida? Procure saber. Os dias são sombrios que nós estamos vivendo. Esses espíritos, como esse homem, reencarnaram e estão aqui, influenciando a sociedade. Uma casa de prostituição não pode ser aceita em uma sociedade equilibrada e correta. Porque é um tapa na cara, já que a nossa legislação não permite a exploração da prostituição, a comercialização da prostituição. Mas nós temos os mercadores das armas, nós temos os mercadores das drogas, nós temos os mercadores do sexo. Não é? E está tudo bem, né? Está tudo muito bom. Porque eu tenho a minha TV de 50 polegadas, 4K e não sei o quê. Eu tenho o meu celular, faço minhas viagens de vez em quando, tenho o meu carrinho aí, está tudo bem, né? A Atlântida não existe mais por causa do comportamento de quem estava lá. Aqui nós estamos falando de comportamento daqueles que caíram no passado. E qual é o comportamento que a gente vê hoje? Porque o Brasil é o país que tem mais bares e também mais farmácias. Por quê? Será que tem algum outro país que tem mais farmácia que o Brasil? Cada esquina você tem um boteco e tem uma farmácia. Por quê? Por quê? E em terceiro lugar, logicamente, essas igrejas que se espalham. Será que está equilibrado, então, esse país? Será que nós estamos seguindo a cartilha de Deus? Estamos falando a linguagem de Deus? Nosso comportamento está dentro do Evangelho de Jesus? Estamos falando a linguagem de Jesus ou não? O que vemos na realidade e o que temos aqui são espelhos. São consequências, são pontes, são ligações. O mercador do sexo. Hibernando. É um. Que em determinado momento lá no vale, e são vários vales que circundam o sanatório, Vale dos Homens, das Mulheres Perdidas, Vale do Sexo, e vários outros vales. É detectado que ele já deseja uma melhora, deseja subir de novo. Aí não quero mais isso. Então ele é
retirado, vamos tratar, vamos cuidar dele. Mas a perturbação dele é tão grande que ele começa a perturbar os enfermos que estão ali. A vibração, a sintonia, a presença dele, nefasta, afeta os outros. Então eles colocam ele em coma, hibernação. Como aqui a medicina, nossa medicina coloca a pessoa em coma, para que ela possa se recuperar de algo. É natural, isso é uma ação, uma atitude absolutamente convencional, rotineira hoje, dentro da necessidade, logicamente, nos hospitais. Mesma coisa aqui. No século XVI, para que a gente tenha a noção da perversidade que continua a acompanhar o homem, havia um grupo de jovens chamado os castrati. Anotei aqui. Castrati, italiano. Eram jovens de 8 a 10 anos que tinham seus testículos arrancados para que eles pudessem preservar a voz afeminada, a aparência afeminada, dentro das igrejas. Dá para acreditar nisso? 8 a 10 anos, arrancava-se o testículo da criança, do pré-adolescente, para ele não entrar na puberdade. Para quê essa violência? Para que essa agressão? Para manter uma voz para ele cantar no coro da igreja católica, igreja medieval. Então a gente começa a entender quando um espírito que tem o testículo arrancado desencarna revoltado. E aquele que arranca o testículo do outro, aí na reencarnação seguinte arranca um dele. E aí fica nesse ciclo de violência um contra o outro. Como é que termina isso? Um buscando vingança do outro. E quais são os motivos para isso? Se justifica? Não. Não há justificativa, é apenas a perversidade. É a maldade de quem está no plano físico e de quem está no plano espiritual. Pura maldade. Assim como Nero, o nefasto, o devasso, o brutal, que um dia no passado foi chamado de imperador, mas que era um monstro, tinha ali no seu palácio um servidor de nome Esporo. E esse jovem de feições afeminadas, para Nero lembrava sua esposa falecida, Sabina. Então ele manda arrancar os testículos de Esporo e transforma ele num objeto sexual feminino. Isso aconteceu, está na história. É a perversidade. E perversidade não se elimina numa reencarnação, em 2 reencarnações, em 3 reencarnações. Não se elimina. A perversidade demora muito tempo para ela ser varrida do coração do homem. E a gente vê o que a gente vê hoje em dia. Eu gravo esse vídeo aqui em janeiro. Primeira semana de janeiro. Fevereiro tem o quê? A festa dantesca das trevas, chamada Carnaval. Onde abre-se uma licença para se aceitar tudo. Não é isso? Mulheres nuas entram pela tela da TV dentro das casas que são cristãs, entre aspas. Aquela música perturbadora entra nas casas, nos ouvidos daqueles
que se dizem cristãos. E depois esse povo todo quer o quê? Quer o reino de Deus. Quer perdão. Aí quando a lei desce com toda a sua força sobre a cabeça desse ou daquele, existe o ranger de dentes. Ranger de dentes. De raiva. Mas começa onde essa história? No coração perverso de cada um. É por isso que eu preciso verificar o que está dentro de mim. O que está dentro do meu coração? Qual é a sujeira que eu trago dentro de mim? Eu preciso lavar essa sujeira. Eu preciso varrer essa sujeira para longe. Porque é inaceitável aceitar essas permissões que hoje são aceitas como natural. Que vão quebrando toda uma espinha dorsal de um comportamento ético e moral elevado. Ervas daninhas que vão envenenando as bases de uma moral e ética elevada deixadas por Jesus. Não estou falando de religião. Estou falando de moralidade. Quando os fariseus, quando os sacerdotes foram recriminados por Jesus por eles invadirem as casas das viúvas. E é o que eles faziam. E hoje a gente vê a mesma coisa. Em todas as televisões existe a pouca vergonha, num linguajar bem popular. A falta de respeito. Em todas as emissoras populares a gente encontra isso. E nas religiosas nós encontramos a lavagem cerebral, o fanatismo. Que sociedade é essa então? Me explica, que sociedade é essa? Que a gente encontra devassidão, fanatismo, violência, intolerância, incompreensão, desamor. Que sociedade é essa? Diga para mim, por favor. Porque essa sociedade foi construída por quem está aqui. E será deixada como um legado por quem está aqui. Então me diga, por favor, que sociedade é esta que estamos construindo? Forças assalariadas do mal. Essa frase é impressionante. Forças assalariadas do mal. E na sequência, existe a explicação em relação às flores, e aí ameniza tudo. Porque Deus entregou ao homem um mundo maravilhoso, espetacular, lindo, exuberante, fantástico. Observemos os corais, meu Deus, o fundo do mar, o céu, os pássaros. Como os pássaros voam, a inteligência dos pássaros ao voar. As abelhas trabalhando, as formigas, as minhocas, olha só. Os animais em seus ciclos, cada um atuando na sua área, com o seu instinto. Que coisa bela. Que coisa espetacular. As montanhas, os desertos, os lagos. Deus entregou o mundo ao homem. As florestas e as flores, como ele diz aqui. O cheiro, a vibração, a cor. As flores apresentam um patrimônio formidável que o homem ainda desconhece. Poderá ser usado na medicina, nos tratamentos e na alimentação, olha só. Mas isso tudo será no futuro. No plano espiritual, lá eles já têm isso. Aqui não temos ainda. Existem flores no plano espiritual? Sim.
mas apenas em locais onde existe o equilíbrio, a harmonia e a elevação de pensamento. Lá sim existem. No plano espiritual atrasado, não tem flores. Tem sombra. Tem treva. Se você gosta de sombra e treva, tranquilo. Vai para lá. Você vai se sentir bem lá. Vai encontrar um monte de espíritos. Vão te apresentar um monte de coisas. Talvez você não venha a gostar. Mas são escolhas. Capítulo 20. Interrogando. No próximo vídeo vamos ao 21. E aí sim, Flores e Plantas é o título. Vamos avançar sobre esse tema. Vamos entender um pouquinho mais a respeito do que flores e plantas poderão no futuro nos oferecer. Quando nós, humanidade, sairmos desse estágio primitivo, tosco, selvagem, bruto, que nós estamos na atualidade, para um estágio melhor, mais iluminado. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.